Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado as cotações nos últimos dias e principalmente o que a gente pode esperar daqui para frente desse mercado que está bastante agitado nos últimos tempos. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Roberto Carlos Rafael, ele que é da Germinar Corretora, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Roberto, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme, bom dia. É um prazer imenso estar sempre com vocês também, viu? Roberto, vamos começar falando sobre o mercado internacional, Bolsa de Chicago, milho acima dos $7,70 já ontem, hoje também nessa manhã. O que explica isso? Tem fundamentos reais para essas altas tão expressivas? Olha, na verdade, Guilherme, a grande força propulsora para o milho chegar nesses patamares hoje foi exatamente a guerra que nós estamos tendo aí com Ucrânia e Rússia, né? Na verdade, a gente tinha já alguns fundamentos que traziam o preço do milho lá em Chicago já em preços altos, né? Isso em função de estoques relativamente baixos a nível mundiais, uma safra América do Sul tendo problemas, enfim, nós já tínhamos já alguma coisa que estava sustentando esses preços, né? E aí nós tivemos agora, desde quinta-feira, essa invasão na Rússia e esse problema geopolítico trouxe uma instabilidade muito grande nos mercados de alimentos e de energia, né? Então, são isso que estão, na verdade, sendo a força propulsora desses aumentos de preços. Lembrando que a Rússia é um grande exportador de petróleo, então interfere diretamente no petróleo, que saiu aí, já estava em patamares altos, saindo aí de pouco abaixo de 90 para bater até $112, que estava agora há pouco na bolsa de futuros. E aí também nós tivemos aí soja em função de utilização de biodiesel, tá certo? E você tem o milho, que a Ucrânia é uma grande exportadora, ela representa hoje 20% das exportações mundiais saem da Ucrânia, né? E a Rússia e a Ucrânia detêm 30% do comércio exterior de trigo. Quer dizer, a gente vê o trigo aí já com 3 dias de limite de alta, tá certo? Então, os mercados que estão sendo mais pressionados são exatamente esses, né? E aí, Roberto, a gente deve continuar vendo essas movimentações de alta enquanto durar essa situação lá no leste europeu, ou a gente pode chegar num limite para essas altas? Eu acho que, na verdade, tudo que a gente fala agora vai ser muito especulativo, né? Porque pode ser que a gente tenha algum revés nessa situação, que, aliás, o mundo todo espera por isso, né? Então, se a gente tiver um revés na guerra, e essa guerra tiver um cessar-fogo, ela paralisar, esses mercados vão retornar fortemente. Enquanto isso, na verdade, tiver essa situação em que não se define um acordo de paz, um cessar-fogo, e as coisas, a escalada só tem aumentado, então as tensões continuam aumentando em função de você ter hoje 2 grandes exportadores não colocando o produto no mercado. Então os preços tendem a subir. Lógico que os preços também vão ter um limite, porque o consumo talvez não aguente, então comece a reduzir um pouco o consumo. Aliás, há rumores de que nos Estados Unidos também já estão se falando em flexibilizar a utilização de biocombustíveis na gasolina, então, e no diesel. Então, isso talvez poderia ter um certo alívio também nos estoques americanos. Mas isso, por enquanto, são especulações. Mas, por enquanto, por hora, o que nós temos é um direcionamento que nós estamos percebendo de alguns países que estavam tirando milho na Ucrânia. A Ucrânia, no começo do mês de fevereiro, ainda tinha algo ao redor de 20 milhões para exportar, de uma safra de 35 que ela iria exportar. Então, esses navios, há uma interrupção nos portos, tá certo? Então, esse milho está tendo que sair de algum outro lugar. Então, provavelmente, Brasil e Estados Unidos serão a bola da vez. Inclusive, no Brasil ontem, nós tivemos uma movimentação forte para exportação, para entrega imediata. Foi isso que proporcionou, inclusive, aumentos na B3 ontem. E aí, Roberto, trazendo agora essa situação para o Brasil, para o produtor brasileiro que está plantando a sua safrinha ainda, já na reta final desse plantio, o que muda para ele no dia a dia dele, toda essa situação, como é que isso vai impactar na maneira dele negociar daqui para frente? Eu acho que, na verdade, para ele que vai plantar agora, para ter seu produto aí a partir de junho, tá certo? O que a gente espera é que o produtor brasileiro aproveite e plante bem, porque vai ter preços extremamente altos, né? Veja que, na verdade, mesmo com essa situação da guerra, na verdade, ela cessando, a gente não pode negar que a Ucrânia, por exemplo, ela tem o seu plantio de milho que começa agora, meados de março, na metade de março, e vai até
junho, tá certo? Então, certamente, por tudo que está acontecendo lá, ou por fuga de produtores, alistamento de produtores, ou porque não sabemos aonde que vai essa escalada, tá certo? Mas a própria distribuição de insumos para o plantio, isso aí tá de uma certa forma prejudicada, muito prejudicada. Então, a Ucrânia certamente não produzirá o que produziu no passado. A produção da Ucrânia foi algo ao redor de 44 milhões de toneladas. Não dá para falar o que vai ser a produção deles, mas acreditamos que vai ser uma produção menor. Então, na verdade, teremos uma oferta menor, tá certo? Para o período da safrinha, porque a produção da Ucrânia começa a ser colhida no finalzinho de agosto e vai até final de outubro, né? Então, certamente vamos ter menos oferta de um player grande como é a Ucrânia, que exporta aí 35 milhões de toneladas de milho por ano, tá certo? Então, alguém vai ter que substituir isso. E certamente o Brasil entra também nessa situação. Então, certamente vamos ter preços, acho que um pouco melhor do que nós esperávamos até um tempo atrás, porque mesmo Chicago voltando para trás, talvez não volte num preço antes da guerra, tá? Então, é isso que a gente acredita, que vamos ter preços muito bons, ok? E aí, Roberto, para aquele produtor que tem algum milho disponível ou está querendo fazer fixações para essa safrinha já nesse momento? É o momento de buscar essas negociações? Deve esperar um pouquinho mais? A gente consegue ter alguma ideia de estratégia nesse momento? Olha, eu acredito que até as trades, na verdade, elas vão estar um pouco cautelosas na colocação de preços nesse momento, em função do que está acontecendo, né? Mas também vamos ter esse mercado, né? Provavelmente pressionado por esses países que queriam tirar produto também da Ucrânia, tá certo? Acho que o produtor tem que ir fazendo uma média, né? Porque é aquilo que nós estamos falando. Eu acho que se tivermos um cessar-fogo, né? E acho que o mundo todo espera por isso, tá certo? Esses mercados voltam. Então vamos perder, o produtor vai deixar de pegar esse patamar de preço que estamos vendo hoje. E com um detalhe também no câmbio, né? Que o câmbio brasileiro, o real tem se valorizado. Isso é uma tendência, pelo que nós estamos sentindo, muito forte, tá certo? Então é uma situação também que o produtor tem que ficar atento, tá certo? Mas eu acho que o principal fator é o seguinte: nós temos aí um fator que ninguém esperava, mas que a qualquer momento ele pode, na verdade, se dissipar, havendo o cessar-fogo, que é a expectativa de todo mundo. E, Roberto, um outro ponto que você comentou, a distribuição de insumos lá na Ucrânia, mas isso também pode ter algum reflexo aqui no Brasil, com essas interrupções de negociações, de tráficos, de entregas. Como é que fica essa situação para o produtor brasileiro, pensando, claro, agora nas safras que vão vir aí pela frente? Isso é algo que é preocupante. Nós temos uma dependência muito grande para a importação de fertilizantes, tá certo? Então, também isso entra no campo de especulação. A gente espera que, na verdade, com a solução, esse fluxo volte a normalizar, lógico, né, da noite para o dia, mas irá normalizar, tá certo? E teremos novamente o abastecimento desses insumos. E o Brasil também procurando outras alternativas. Mas é muito cedo falar nisso nesse momento, porque eu acho que se depender da expectativa nossa, a gente quer que acabe logo isso, mas ninguém sabe como é que vai, na verdade, continuar a continuação dessa guerra, se ela vai ter uma escalada maior, mais problemática, ou a qualquer momento isso irá cessar. Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho esse momento tão conturbado, tão movimentado do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado, ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, eu acho que é aquilo que a gente precisava falar. O momento agora é, na verdade, do produtor acompanhar todas as informações. Acho que procure fazer uma média, não dá para ficar esperando que as coisas vão piorando, né? Até uma situação, torcer para uma situação como essa é muito complicado, mas assim, ficar atento nas informações, porque vamos ter mudança de informações. A gente está vendo vocês aí dia a dia fazendo uma cobertura fantástica dos mercados. Cada dia está tendo uma história nova, uma informação nova, está tudo muito rápido. É atenção em tudo que está acontecendo e se posicionar, vai fazendo algumas médias garantindo esses preços. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima, Pierre. O Roberto Carlos Rafael, ele que é da Germinar Corretora, conversou com a gente para explicar um pouquinho as movimentações do mercado do milho nesse momento tão conturbado, tão movimentado para os preços tanto internacionais
como brasileiros também. Roberto destacando o papel fundamental dos conflitos entre Rússia e Ucrânia para elevar os preços aos patamares tão altos como a gente tem acompanhado nesse momento, e aí fazendo um destaque de importância para o produtor brasileiro. Esse é um bom momento de mercado, os preços estão muito elevados, então é um bom momento para buscar negociações, buscar fazer médias de preços, porque assim que esse conflito tiver um fim, tiver um cessar-fogo, essa situação toda der uma acalmada lá no leste europeu, os mercados tendem a recuar, tendem a cair fortemente, então esse bom momento pode passar a qualquer momento, o produtor precisa aproveitar essa boa situação para fazer as suas negociações. O outro ponto de destaque do Roberto Carlos Rafael é que a Ucrânia vai perder oferta de milho para essa próxima safra, o plantio que deveria começar nos próximos meses e justamente ali próximo da época da safrinha brasileira, acompanhando um pouquinho esse calendário, vai ser bastante prejudicado, seja pela dificuldade logística de insumos dentro do país, seja pelo alistamento de produtores no Exército, então vai ficar prejudicada essa demanda até internacionalmente, e aí o Brasil pode aproveitar alguma lacuna para essa oferta com os seus movimentos de exportação, também uma tendência boa para o produtor brasileiro aproveitar nos próximos meses, fazer a sua colheita da safrinha que está sendo plantada, finalizando o plantio nesse momento, e aproveitar bons preços, oportunidades de exportação, um cenário bastante positivo para o produtor brasileiro, olhando para o mercado, olhando para os preços, para as cotações do milho, tanto aqui no país como também no mercado internacional. E agora, antes de encerrar, a gente vai dar uma passada nos preços do milho nas bolsas, começando pela Bolsa de Chicago, a CBOT. O milho, contrato de março, valendo $7,71 o bushel, alta de 20,25 pontos. O contrato maio, valendo $7,73 o bushel, alta de 25,25. Julho 2022, valendo $7,27 o bushel, alta de 23,5. E o setembro 22, valendo $6,57 o bushel, alta de 26 pontos. Agora passando para as cotações da Bolsa Brasileira, a B3, contrato março 2022, valendo R$ 100,60 a saca, alta de 0,01%. Contrato maio, valendo R$ 101,76 a saca, alta de 0,18%. Julho valendo R$ 96,35 a saca, alta de 0,21%. E até mesmo o setembro, lá no pico de colheita da segunda safra, depois da colheita da safrinha, valendo R$ 95,94 a saca, alta de 0,15%. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.